Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa segunda-feira, dia 18 de novembro de 2024. Estamos na nossa quarta live do livro de Tiago. Estamos estudando o livro de Tiago todas as segundas-feiras às 10 horas da manhã. E hoje nós já estamos no capítulo 4. O livro de Tiago tem 5 capítulos. É um livro pequeno, né? Mas com muita sabedoria, com muito ensinamento para as nossas vidas. Se você não acompanhou as lives anteriores, elas estão todas salvas no canal do YouTube, tá bom? A live 1, 2, 3 estão salvas no canal do YouTube e você pode então acompanhar toda essa série por lá também. Inclusive essa live, depois que nós encerrarmos aqui, vai também para o canal do YouTube. Quero convidar você que ainda não conhece o canal. Lá nós temos mais de 200 lives devocionais lendo a Bíblia ao vivo para você acompanhar, para você aprender a fazer o seu devocional, para você aprender mais sobre a palavra de Deus. Além disso, a gente também tem um conteúdo exclusivo para quem quer ser membro do canal, que são as aulas da mentoria. Nessa semana, algumas pessoas me perguntaram sobre mentoria. Esse ano não abri inscrições, não pretendo abrir inscrições, mas as nossas aulas gravadas estão lá no YouTube. Se você quiser aprender também mais estudos sobre as mulheres da Bíblia, você pode se tornar membro do canal e aí terá acesso a essas aulas gravadas também, tá bom? Então a nossa leitura de hoje é Tiago 4 e nós vamos falar sobre humildade, sobre orgulho, sobre soberba, sobre presunção. Ontem eu postei nos stories aqui no Instagram que eu descobri mais um veneno, né? Que é o veneno da presunção, lendo Tiago 4. Então acompanhe aqui a leitura junto comigo de Tiago 4. A minha Bíblia é uma versão NAA, uma Nova Almeida atualizada. Então pode ser que talvez esteja um pouquinho diferente aí da sua leitura, mas não tem problema porque o sentido é o mesmo. Vamos iniciar então a nossa leitura. Espero que você já tenha aí a sua Bíblia aberta, caso você tenha essa possibilidade de acompanhar a leitura junto comigo, tá bom? Compartilhe essa live, não deixa de curtir também, tem um coraçãozinho aqui. Curte bastante o vídeo dessa live para o Instagram entregar para as demais seguidoras da página, também avisar todo mundo que nós estamos ao vivo. Vamos começar a nossa leitura então? Leitura de Tiago 4. Na minha Bíblia, Tiago 4, ela tem o seguinte título. O capítulo 4 tem o seguinte título, que é Amizade com o Mundo. Vamos ler então. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Então aqui Tiago está dizendo que os conflitos, que as guerras, que as disputas, elas acontecem primeiramente aonde? Dentro de nós. As guerras, os conflitos, as confusões, as contendas, elas não estão condicionadas a uma condição externa, mas ela é interior, vem do nosso coração. Quando nós estamos em guerra com outras pessoas, quando nós estamos em conflito com outras pessoas, isso sinaliza algo de errado no nosso interior. Não tem a ver com a circunstância externa, mas tem a ver com algo que está dentro do nosso coração. Guerras e conflitos. Lembrando que essa carta, né, esses ensinamentos, Tiago direciona para uma igreja. Ele escreveu especificamente para uma igreja, apesar de isso não estar direcionado para uma igreja específica, nós sabemos que ele escreveu isso para uma igreja que estava tendo dificuldades na sua caminhada com Deus, dificuldades com conflitos entre irmãos, dificuldades no relacionamento entre eles. Então Tiago escreve exatamente sobre isso, sobre essa dificuldade, da onde vêm essas contendas, da onde vêm essas guerras, da onde vêm esses conflitos, vem de algo que está no seu coração. Então, como é importante, como a palavra ela confirma que o importante é a intenção do coração. Nós precisamos tratar o coração. Precisamos olhar para dentro de nós mesmas, sim,
e examinar o nosso coração. Se você vive em conflitos, se você vive em guerras com pessoas, se você vive em contendas, isso está só externando algo, um conflito, uma guerra interior dentro do seu coração. E ele fala assim: de onde senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Então, muitas vezes nós entramos em guerra, nós entramos em conflitos por conta de vaidade, por conta de orgulho, por conta da nossa soberba, de não querer ficar, de perder da situação. Vivemos numa eterna competição. Quem aqui sente que tá assim? Tá sempre competindo com alguém. Muitas vezes dentro do casamento, os cônjuges competem entre si. Ninguém quer perder, ninguém quer ceder. E isso destrói o casamento. Então, da onde surgem os conflitos, até as grandes guerras? Do orgulho, da soberba, do nosso ego. Então é isso, e o cristão, na vida do cristão, não pode haver espaço para isso. Na vida do cristão não pode haver espaço para orgulho, não pode haver espaço para competição. E infelizmente nós vemos que isso é muito comum, inclusive no nosso meio. Porque aqui Tiago está escrevendo para cristãos. Então no nosso meio há disputas, há competições, há contendas, há guerras e há conflitos. Por conta do quê? Da nossa soberba, do nosso ego, de querer ser maior do que o outro, de querer de querer mostrar talvez até mais santidade, né? Essa guerra por aparência, essa guerra, de querer ser maior, de não querer perder uma discussão, de não querer... Gente, isso só nos afasta de Deus. E acaba dando mau testemunho para as pessoas que estão de fora. Essas disputas, esses conflitos são completamente infrutíferos, porque não atraem ninguém a Cristo, não levam ninguém a Cristo. Ao contrário, afastam pessoas que estão observando de Deus. Tem dificuldade de pedir ajuda, isso é orgulho? Sim, é orgulho, dificuldade de pedir ajuda. Porque eu posso falar sobre isso porque eu também já vivi isso, essa dificuldade de pedir ajuda. Porque nós temos internamente essa ideia e essa convicção de que nós precisamos dar conta de tudo. Não, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser forte, eu tenho que mostrar que eu consigo. E isso é orgulho. Pedir ajuda, nós temos uma ideia distorcida de que pedir ajuda é sinal de fraqueza. E não é. Pedir ajuda é sinal de uma pessoa que não desiste. Porque se você continuar carregando um peso maior do que você consegue suportar, uma hora você vai desmoronar. Então peça ajuda. Peça ajuda. Talvez eu não sei se você tem essa dificuldade de dizer não quando te pedem alguma coisa. Mas aprenda também a dizer não. Entenda quais são os seus limites e estabeleça esses limites. Até aqui eu consigo, daqui pra frente não dá. É um peso demais pra mim. Então sim, é orgulho, a dificuldade de pedir ajuda é também uma questão de orgulho. Vamos continuar lendo o texto então? A partir ali do versículo 2, tá? Fala assim: vocês cobiçam e nada têm. Matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. E aí aqui, porque Tiago fala, por que vocês pedem e não recebem? Não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque pedem mal. Porque a intenção do seu coração
é esbanjar com seus prazeres, com a sua vaidade, com a sua soberba, com o seu orgulho. Você pede, por que você pede? Porque você quer abençoar o outro? Você quer ter mais para quê? Para ser bênção na vida do outro, para fazer a obra de Deus, para usar aquilo que o Senhor te dá em benefício não só próprio, mas do outro? Não, você pede por conta de desejos egoístas. E o Senhor, Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele sabe quando você pede alguma coisa por vaidade. Ele sabe quando você pede alguma coisa por orgulho para Ele. Então o Senhor conhece a intenção dos nossos corações. Por que você quer ter mais? Para mostrar para as pessoas que você tem? Ou porque você quer abençoar a vida de outras pessoas? Você quer fazer a diferença? Tudo está relacionado à intenção do nosso coração. Lá no versículo 4, Tiago é mais rigoroso em relação a isso. Ele fala assim: gente infiel. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Deus resiste à pessoa soberba. Deus resiste ao orgulhoso, mas Ele dá graça aos humildes. Por isso, mulher, se submeta ao Senhor. Se submeta ao Senhor. Renuncie o seu ego, renuncie a sua soberba, renuncie ao seu orgulho e reconheça a dependência que você tem de Deus. Muitas vezes nós confiamos muito em nós mesmas, naquilo que nós podemos fazer, no nosso braço, na nossa inteligência, no nosso conhecimento da palavra, nas nossas experiências, quando na verdade a nossa dependência deve ser exclusivamente de Deus, porque nós somos falhas, nós somos humanas e muitas vezes nós somos cheias de vaidade, de orgulho. E se nós não confessarmos isso ao Senhor, se nós não nos submetermos a Ele, Ele vai resistir a nós. Ele vai resistir a nós. Então, se humilhe na presença do Senhor. Tenha sempre essa atitude humilde, de autoexame e de autoconserto. Amém? Lá no versículo 7 fala assim: portanto, sujeitem-se a Deus, submetam-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Se submeta a Deus, obedeça a Deus e resista ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele se achegará a vocês. É recíproco. À medida que você se achega a Deus, ele se achega a você. Amém? Então é uma via de mão dupla. Nenhum relacionamento se sustenta numa via única. Nem casamento, nem amizades, nem qualquer outro tipo de relacionamento. Que relacionamento se sustenta naquela que se não houver uma troca? E o relacionamento com Deus é da mesma forma. É da mesma forma. O relacionamento com Deus, ele é uma via de mão dupla. Ele é recíproco. À medida que você se achega a Deus, ele se achega a você também. Ah, Lidiane, mas Deus não me ama independente do que eu faça? Incondicionalmente, ele te ama. Ele te ama incondicionalmente. Nada pode mudar o amor de Deus, o amor que ele tem por você. Porém, você só vive esse amor se você investe no seu relacionamento com ele. Se você não investe o seu tempo no relacionamento com Deus, como que você vai viver o amor de Deus? Se você não busca e não se achega ao Senhor, como você vai viver uma transformação na sua vida?
Porque o que muda a nossa vida não é o quanto Deus me ama. O que muda a minha vida é o quanto eu amo a Deus. O quanto eu sou recíproca nesse amor. O quanto eu busco Ele na minha vida. Então entenda, mulher. Se você quer se aproximar de Deus, você precisa se chegar a Ele. Porque Ele já fez tudo. Ele já entregou Jesus na cruz pela sua vida. Ele tomou essa iniciativa de religar você a Ele, de se aproximar novamente de você. Agora cabe a nós fazer esse caminho. Cabe a nós nos achegar ao Senhor, porque Ele já abriu as portas, Ele já rasgou o véu, Ele já deu acesso. Nós temos acesso a essa presença. Mas nós precisamos buscar essa presença nas nossas vidas, através dos nossos momentos no secreto. Então, não é só uma questão de você ir lá no culto uma vez, só no domingo, uma vez na semana, mas é ali no seu dia a dia, você buscar a presença de Deus todos os dias. E é isso que vai fazer a diferença na sua vida. E à medida que você se aproxima do Senhor, né? Ele vai tratando o seu coração, você vai se tornando uma pessoa mais humilde, reconhecendo a sua dependência de Deus, né? E aquilo que às vezes era tão difícil, né? De você renunciar e de você abandonar, fica leve, fica fácil, né? Porque o relacionamento com Deus é leve, o relacionamento com Deus, ele flui, não é algo pesado, não é algo difícil, mas é leve, é prazeroso e é a melhor escolha que nós podemos fazer nas nossas vidas. Cheguem perto de Deus e Ele se achegará de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Humilhe-se na presença de Deus. Se é para chorar, chora na presença de Jesus. Se é para chorar na frente de alguém, chore na presença de Jesus. Lamente na presença de Jesus. Se quebrante na presença de Jesus. Entrega a Ele todo o seu coração. Confesse a Ele os seus pecados. Entregue toda a sua vida a Ele. E Ele te exaltará. E Ele vai transformar a sua vida. Confie no Senhor. Não confie em você mesma. Não confie numa placa de igreja. Confie no Senhor. Dependa única e exclusivamente a Ele. Amém? Tô abrindo aqui o meu Kindle porque eu quero depois ler para vocês a passagem de um livro. Então vamos lá. Depois ele fala assim: não julguem os outros. E ele vai falar assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? E aí a questão, ele fala de novo sobre o julgamento, sobre você falar mal dos outros, né? Juiz é o Senhor, cabe a Ele julgar. Nós temos que sim ensinar, exortar, mas julgar o outro, né? Julgar a fé do outro, julgar o relacionamento do outro com Deus. Você não sabe, o nosso relacionamento, o meu relacionamento com Deus é entre eu e Ele. Outra pessoa não pode julgar, dizer que alguém tem pouca fé, dizer que alguém é pouco espiritual, isso é um engano, né? Nós não somos ninguém para julgar a espiritualidade do outro, o relacionamento que o outro tem com Deus. Então não julgue o seu próximo. O único juiz é o Senhor. Você não sabe dos processos que aquela pessoa está vivendo. Às vezes você olha para alguém e fala: ah, esse daí não é crente não. Mas você não conhece o que está acontecendo no coração dele, o processo dele com Deus. As pessoas levam um tempo, né? A transformação não acontece do dia para a noite. Haverão tropeços, é um processo de transformação de dentro para fora. Então não julgue pessoas, tá bom? Deixe que o Senhor julgue elas, né? Mas ame o próximo, olhe o outro com misericórdia, tá bom? E aí,
quero ler com vocês aqui uma citação do Hernandes Dias Lopes sobre esse capítulo de Tiago 4, quando ele fala sobre o pecado da presunção, tá? Que é quando você confia em você mesma, né? Nessa questão do orgulho, nessa questão da soberba. E ele fala o seguinte aqui, tá? Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Então, o que é presunção? É viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Dependesse de uma denominação, dependesse da nossa capacidade e não de Deus, ok? A presunção é um sério pecado. Ela envolve tomar em nossas próprias mãos a decisão de planejar e comandar a vida à parte de Deus. Então, você faz planos à parte de Deus, você planeja a sua vida, o seu futuro, sem consultar ao Senhor, sem participar o Senhor dos seus planos, daquilo que você deseja. A presunção olha para a vida como contínuo direto e não como uma misericórdia diária. Nós precisamos lembrar disso, que todas as misericórdias se renovam todas as manhãs. A presunção atinge várias áreas. Toca a vida, hoje, amanhã, um ano. Toca escolhas, hoje ou amanhã, iremos, passaremos um ano, negociaremos, ganharemos. Toca habilidade, negociaremos, ganharemos. Então, assim, quando você presume o seu futuro independente do Senhor, eu vou fazer, eu vou realizar, eu vou ganhar, sem entender que você depende do Senhor, né? A palavra de Deus diz que entregue seus planos ao Senhor, né? Para eles serem bem-sucedidos. E nós temos a mania de planejar a nossa vida sem consultar a Deus, esquecendo que a nossa vida depende da vontade dEle. Que não é sobre viver os nossos sonhos, é viver os sonhos que o Senhor tem para as nossas vidas. Muitas pessoas caem, muitas pessoas acabam abandonando os caminhos do Senhor, porque idolatram os seus sonhos, idolatram os seus planos. E aí, quando você faz do seu sonho, do seu plano, um ídolo, você vai fazer qualquer coisa para alcançar esse objetivo, para realizar esse plano e para alcançar esse sonho. Inclusive, você vai passar por cima da vontade de Deus e por cima de pessoas também. Então, muito cuidado. Nós temos sim que ter sonhos, nós temos sim que ter planos, né? É importante a gente planejar o nosso futuro, a gente ter metas, né? Você ser intencional, o que eu quero, e ser intencional para alcançar isso. Mas isso não pode se tornar um ídolo para você. Nós precisamos lembrar que tudo depende da vontade de Deus nas nossas vidas, e o que importa é viver a vontade dele para as nossas vidas e não as nossas vontades. O meu sonho, o meu desejo, muitas vezes nós ficamos condicionadas, né, aos nossos próprios desejos egoístas. E esquecemos que importa viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós podemos renunciar a qualquer coisa, mas nós não podemos perder a presença do Senhor nas nossas vidas. Então, comece a orar para viver os sonhos que Ele tem para você. Aquilo que o Senhor deseja para você, nem sempre aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas está de acordo com aquilo que nós queremos também. Então, sabe, desejos de poder, de fama, de status, muitas vezes nos desviam do caminho. E muitas pessoas caem nisso. Pessoas que antes serviam ao Senhor, mas a vaidade, o estar em evidência, a fama, os aplausos e os elogios acabam tomando o coração de um jeito que aquilo acaba se tornando um ídolo e a pessoa acaba se afastando do Senhor, do propósito inicial. Então, tudo aquilo que a gente vai fazer, não importa o que você faça, qual profissão você exerça, né? Tudo precisa ser feito para a honra e para a glória do Senhor. O cristão, ele precisa refletir a Cristo em tudo que ele faz. Não importa o que você faz. Se você serve na igreja, talvez você não serve na igreja, mas você lá no seu trabalho, você faz a diferença na vida das pessoas
E você glorifica ao Senhor na vida das pessoas. No seu trabalho ali, talvez você é uma enfermeira cuidando dos pacientes, as pessoas veem Jesus em você, no seu amor, no seu cuidado. Às vezes você é uma professora e na forma como você ensina, né, você reflete e você ajuda as pessoas, você reflete a luz de Jesus. E você reflete a luz de Jesus na vida das pessoas. Então não importa o que você faça, tudo precisa ser feito para honra e glória do Senhor. Não é sobre eu crescer, o meu nome ficar famoso, não é sobre receber elogios, não é sobre ficar em evidência, é sobre fazer aquilo que o Senhor deseja. É sobre viver a vontade dele, não a minha vontade. Então nós precisamos ter isso em mente para que a gente não caia em vaidade, para que a gente não caia em soberba, para que a gente também não caia em presunção, né? Esquecendo que a nossa vida, ela depende do Senhor. Amém? Precisamos ter alvos, planos, sonhos, mas não presunção. Não presunção. Então descobri mais um veneno da alma, que é a presunção. Quando você vive como se sua vida não dependesse de Deus, independente do Senhor. Isso é presunção. Aprendemos juntas, então, mais um veneno. Quem sabe na próxima edição do livro, Vencendo os Venenos da Alma, eu adicione também esse veneno, a presunção. Vamos, então, finalizar aqui no versículo 13, do 13 ao 17, quando ele fala da incerteza da vida. Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios. E teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então é exatamente isso, né? É entender que a nossa vida é um sopro e que ela depende do Senhor. Então, se o Senhor permitir, se for da vontade do Senhor, eu vou fazer isso, eu vou me mudar, eu vou fazer uma faculdade, eu vou me profissionalizar, eu vou conquistar uma casa própria, eu vou conquistar o carro que eu desejo. Então, se for da vontade do Senhor, se isso for para glorificar o Senhor, se é isso que o Senhor tem para minha vida, eu vou realizar. Então, não é não ter sonhos ou não fazer planos, mas fazer planos na dependência do Senhor. Entenderam isso? Faça planos, mas na dependência do Senhor. Tem um versículo de Provérbios 16, do capítulo 16, que antigamente eu e meu esposo, a gente tinha na sala, num quadro. Infelizmente esse quadro acabou se desgastando, mas era um versículo que era um versículo chave nas nossas vidas, que é: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E é algo que a gente sempre repetia para nós, né? Nos nossos planos, quando a gente ainda não tinha uma casa própria, quando a gente sonhava com algumas coisas, a gente sempre repetia isso. Nós vamos planejar isso, mas a resposta certa vem de Deus. Então, se não for da vontade de Deus, né? A gente não vai fazer isso. 16:3. Eu acho que é isso mesmo, acho que é esse mesmo, 16:3, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Então faça planos, mas entregue seus planos para o Senhor e fala: Senhor, a resposta vem do Senhor. Se não é isso que o Senhor tem para minha vida, se o Senhor não quer isso para mim, ok. Então não vai dar certo. Só vai dar certo, só vou conseguir na dependência do Senhor. Vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte. Eu vou estudar, eu vou me preparar. Se eu quero comprar uma casa própria, eu vou economizar. Eu vou fazer a minha parte, mas na dependência do Senhor, sabendo que a minha vida depende do Senhor e não de mim mesma. Amém? Aí no versículo 16, tá? Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. E aqui Tiago fala, né? Quando nós temos o conhecimento do bem,
quando nós sabemos o que nós precisamos fazer, quando nós conhecemos a palavra de Deus e mesmo assim não fazemos, nós estamos pecando. E aí eu quero compartilhar aqui com vocês uma última passagem, uma última frase aqui do livro do Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim: em suma, qualquer tentativa para achar segurança longe de Deus é uma ilusão. Qualquer tentativa de você achar segurança longe de Deus é uma ilusão. Se você buscar segurança no seu trabalho, buscar segurança no seu casamento, buscar segurança no seu ministério, né? Longe de Deus, se não for na dependência de Deus, isso é uma ilusão. Isso é um castelo de areia que pode desmoronar a qualquer momento. Então, mulher, sempre viva na dependência do Senhor. No seu casamento, na sua vida profissional, no seu ministério. Tenha isso em mente, tá bom? A nossa dependência deve ser totalmente em relação ao Senhor, tá? E não nas circunstâncias da nossa vida, mas inteiramente no Senhor. Amém? Essa foi então a nossa live, a nossa reflexão sobre Tiago 4. Espero que tenha sido edificante para a sua vida. Daqui a pouco essa live vai estar salva lá no nosso canal do YouTube. Você pode conferir essa e outras lives também, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigada por esse momento, muito obrigada por cada mulher que esteve aqui comigo, que essa palavra realmente possa gerar transformação de vida, possa gerar transformação nos corações, que nós possamos viver realmente na dependência do Senhor. Pedimos perdão pela nossa presunção, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba e pedimos, Espírito Santo, que o Senhor venha gerar em nós a humildade e o quebrantamento necessários para viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. E na próxima segunda-feira nós vamos encerrar então a nossa série do livro de Tiago, lendo Tiago 5, tá bom? Aguardo você na próxima segunda-feira às 10 horas da manhã. Beijo no seu coração e até lá.